1, 2, 3 e vai! Olá, lindos e lindas, tudo bem com vocês? Gente, hoje o vídeo vai ser sobre o que vocês me pediram lá no Insta em relação a como conquistar a casa própria, alguma dica em relação ao consórcio que eu mencionei por lá também. Então no vídeo hoje a gente vai deixar algumas vantagens do consórcio, questão de valores também, que quando eu e o Léo a gente foi procurar casa, a gente já tem uma experiência até aqui grande em relação a isso. Então fica aí pra conferir. Vamos começar do começo. Gente, quando a gente decidiu comprar uma casa, a gente foi atrás de muitos corretores de imóveis, muitos. E aí, assim, a gente ficava muito na questão de apartamento ou casa, e casa todo mundo sabe que é um pouco mais difícil de comprar. Então a gente foi mesmo pra parte de apartamento. A gente ficou também em dúvida em relação à metragem. Ah, muito pequeno, muito grande, tem varanda, não tem, enfim. E eu particularmente eu acho que apartamento sem varanda parece estar numa caixa. Então eu acho que é muito... Ai, não sei, é apertado, eu acho estranho. Então eu falei pro Léo que eu queria um apartamento que tivesse pelo menos varanda e que não fosse tão pequeno, porque hoje a gente não tem filho nem nada, mas pode ser que no futuro, então isso acaba também levando em consideração. Aí a gente foi ver. Só que apartamento que tem varanda e que tem uma metragem um pouco maior, ele costuma ser mais caro, automaticamente. A gente chegou a achar apartamento de 190, de 200 mil, 210, 220, 230 e assim, um apartamento. Então, metragem minúscula e na planta, né, que todo mundo fala. Ah, apartamento na planta mais barato. Realmente, ele costuma ser mais barato por conta de preço promocional. Porém, tem evolução de obra, tem a questão de entrada que muitas vezes não é tão facilitada como eles falam. A gente foi ver só pra eu dar pra vocês um orçamento aqui, pra vocês terem uma noção. Foi um apartamento que tava 199 mil. Aí a gente teve que colocar nossa renda, né, pra financiamento, teve que ser a renda dos dois, porque uma renda só não ia dar. E aí a gente colocou a renda dos dois. A renda dos dois dá numa média de 4 mil e pouquinho. E mesmo com uma renda dessa por mês, a gente só iria conseguir, acho que 70% de financiamento. Então na conta que eles fizeram lá, eles estavam pedindo pra gente 80 mil de entrada. Então era facilitada, né, entre aspas, em 30 vezes, só que durante esse período teria que pagar ITBI, evolução de obra, um monte de taxa. Tem alguns que têm essa vantagem de começar a pagar após a entrega das chaves, mas nem todos são assim. Alguns dos apartamentos que nós fomos ver, a partir do momento que você assina o contrato com a Caixa, você começa já a pagar tanto a prestação da casa quanto também a parcela de entrada que você está pagando. Então, se você for juntar tudo, você vai trabalhar só para pagar o apartamento. Então, isso é complicado. Aí até que a gente ficou, e agora? O que a gente vai fazer? Porque é tudo muito caro, tudo um absurdo, a gente não tem 80 mil de entrada para dar. Aí a gente pensou, vamos vir por outro meio. A gente chegou a ver apartamento mais barato também, tá? Vocês devem estar falando... A gente foi ver uns mais baratos, só que assim, eu particularmente acho que se eu vou adquirir a minha casa própria, eu tenho que conquistar, né? Eu tenho que conquistar a casa que eu sei que eu vou me sentir bem. Porque se for pra comprar um apartamento minúsculo, que depois de 2 anos que eu tiver lá dentro, eu ficar injuriada e querer ir embora, não adianta. A gente foi tentar ir por um meio diferenciado. A minha mãe, ela é corretora de seguros, eu também sou da área de seguro, mas ela é corretora. E aí eu perguntei pra ela o que ela teria pra apresentar pra gente que ela acharia que caberia no nosso orçamento e que desse certo. E aí foi onde ela me apresentou o consórcio. Eu vou tentar explicar pra você mais ou menos como que funciona o consórcio. E aí, assim, vai de vocês se vale a pena pra realidade de vocês hoje ou não, tá? Explicando aí pra vocês mais ou menos como funciona a questão do consórcio. Eu perguntei muito pra ela, fiz muito questionamento, enfim. No consórcio, vou falar pra vocês em valores, tá? A gente optou por pegar uma carta de 150 mil reais, porque no nosso pensamento é o seguinte, 150 mil, quando a gente for contemplado, porque o consórcio funciona dessa forma, quando você for contemplado, a gente poderia arrumar um dinheiro a mais, vender o carro, enfim, dar um jeito pra pegar um apartamento mais caro e pagar à vista. Todo mundo sabe que a gente consegue uma negociação muito maior. Então, explicando pra vocês, a gente pegou uma carta de 150 mil, essa carta você tem que dar uma entrada, a entrada não é nem comparado a nada em relação a financiamento. A gente deu 3.500 mais ou menos de entrada pra gente conseguir fazer o plano. A gente fez o plano e nós estamos pagando uma prestação de 950 reais nessa carta de 150 mil. Diferente de financiamento, você não vai ficar pagando por 30, 35 anos. Você paga por 15 anos. Então é um tempo bem reduzido em relação a financiamento. A taxa de juros ela é muito baixa porque não fala nem juros
No consórcio é utilizado taxa de administração, então não é nem questão de juros, que é estabelecido pela carta. Contemplado, que eu mencionei quase agora. A questão de contemplação de carta de consórcio, por exemplo, eles montam um grupo com 30 pessoas. Essas 30 pessoas pagam por mesa o valor de R$ 950. Todo mês uma carta é contemplada. É muito mais gente, tá? É só um exemplo. Então, durante o ano, são 12 pessoas contempladas, 12 cartas contempladas. Quando você é contemplado, você recebe o valor da carta para você conseguir comprar o seu imóvel. Então, mas eu posso usar o valor do consórcio para outra coisa? Não pode. Você tem que usar somente para questão imobiliária, por exemplo. Ou comprar uma casa, ou construir uma casa, ou reformar uma casa, só em questão imobiliária. Você não consegue fazer um consórcio residencial para você comprar um carro ou fazer qualquer outra coisa. Eu acho que é até legal, eu vou deixar aqui para vocês a indicação mesmo da minha mãe, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais o consórcio, eu vou deixar na descrição do vídeo e eu vou tentar colocar aqui também, tá? Do ladinho do vídeo para facilitar para vocês, mas eu vou deixar na descrição que é um contato um pouco mais fácil, tá? E ela explica até um pouco melhor para vocês. E assim, foi o que a gente achou que iria caber mais no nosso orçamento. Realmente é o que tá cabendo pra gente. Foi o que eu falei nos outros vídeos, nós estamos morando atualmente de aluguel, porque nós temos que esperar, né, a contemplação da carta. Porém, eu sei que pelo menos eu já tô pagando uma coisa que é minha. Então, em algum momento, eu vou ser contemplada. E mesmo que seja, mas tudo bem, 15 anos, se você for o último, uma hora eu chego lá, entendeu? A gente já viu, assim, pessoas que com 2 meses com carta pagante já foi contemplado. Então vai muito de sorte, né? Obviamente. São sorteios que acontecem e aí vai da sorte de cada um de ser contemplado e, mais uma vez, tempo de Deus. Então, quando tiver pra ser, né? Será da contemplação da carta. Mas, claro que tem muito mais coisa nas questões das entrelinhas, porque é um produto também bem diferenciado. Mas eu acho que muitos brasileiros e muitas pessoas não conhecem consórcio e ele vale muito a pena até em questão de automóvel, consórcio de moto. Então tudo isso eu acho que é vantagem porque a gente paga juros muito abusivos em financiamento. Então o consórcio é uma coisa que você se programa para que lá na frente você tenha a disponibilização do valor. Então foi isso que a gente pensou quando a gente foi fechar. Então agora é torcer para que contemple logo, né? E foi isso a dica para vocês de hoje do vídeo, tá bom? Se vocês tiverem mais dúvida, vocês podem pegar a numeração da minha mãe na descrição do vídeo, podem contatá-la, tá? Então, são todos valores tabelados por conta de valor de carta, então não tem muito o que fugir. A gente recebe sempre uma tabela de valores da própria seguradora, que é feito por seguradora, e aí vocês conseguem também pedir pra ela solicitar orçamento, enfim. Então, só pra dar essa dica aí pra vocês, se vocês gostarem, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo, tá bom? E um beijo, fiquem com Deus. Tchau!